Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao LAC Cursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos aqui na condução deste hipercurso de História de Mato Grosso, que você pode ter certeza que vai ficar muito bem preparado para os concursos que vêm chegando por aí. Pessoal, na aula de hoje iremos tratar do coronelismo na Primeira República em Mato Grosso. Bom, é nosso objetivo nesta aula entendermos quais eram as principais características do coronelismo, de que maneira ele interagia nas questões políticas regionais e principalmente compreender os principais envolvimentos e disputas políticas envolvendo as oligarquias mato-grossenses. São esses assuntos que iremos discutir ao longo da aula de hoje e você é nosso convidado. Pois bem, meus nobres, vamos começar falando sobre a definição. Afinal de contas, o que é que vem a ser coronelismo? Coronelismo é a prática política eleitoral que caracterizou a Primeira República no Brasil. Praticamente todos os estados brasileiros tiveram grandes coronéis que eram verdadeiros caciques políticos, que comandavam aquela máquina eleitoral, a máquina estatal e política em seus respectivos estados. Isso acabou acontecendo por causa de uma certa autonomia que foi dada aos estados na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana brasileira, que acabou permitindo o surgimento de grandes lideranças políticas locais que ficaram conhecidas na história do Brasil como coronéis. Em todos os estados brasileiros tivemos grandes lideranças políticas. Em Mato Grosso, por exemplo, podemos mencionar Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, Generoso Ponce, os irmãos Joaquim e José Murtinho, podemos mencionar também Pedro Celestino, podemos mencionar ainda Jango Mascarenhas e outros tantos que se revezaram e muitas vezes faziam alianças, outras vezes chegavam a se rivalizar, promovendo verdadeiras disputas, muitas vezes sangrentas, pelo controle político local. Então vamos lá, pessoal. Características do coronelismo. Então a gente vai começar fazendo uma definição, para a gente compreender esse processo pedagógico. Coronelismo foi um fenômeno político e social que teve o seu apogeu durante a Primeira República. A Primeira República, que você também conhece pelo nome de República Velha. Lembra? O primeiro período republicano brasileiro, de 1889 até 1930. Esse período é chamado de Primeira República no Brasil. E é nessa fase que a gente vai ter o apogeu, a fase mais, digamos assim, apoteótica do coronelismo. Coronel é o chefe político local. Quem que é esse coronel, afinal de contas, professor? Olha, o coronel pode ser um grande proprietário de terra, ou seja, um latifundiário. Vamos anotar aqui para ficar bem clara essa nossa explicação. Ou o coronel também pode ser o quê? Um grande comerciante. Então, através desse poder econômico que os coronéis possuíam, lhes dava também um grande poder político. E como é que funcionava basicamente o coronelismo durante a Primeira República no Brasil? Funcionava de variadas formas. Uma delas é o chamado assistencialismo, que a gente pode chamar também de clientelismo. Anote aí em seu caderno, coloca aí em seus alfarrábios esse termo. Alfarrábios são anotações, viu, pessoal? Clientelismo. Clientelismo é uma prática de estratégias paternalistas visando o controle
dos eleitores. Ou seja, vamos lá escrever direitinho isso aí, pessoal. Esse clientelismo nada mais é do que uma troca de favores. Troca de favores. O coronel cedia alguns benefícios, algumas benesses para os seus correligionários e em troca exigia obediência cega. Leia-se o voto, pessoal. Esse é o clientelismo, é a troca de favores. O coronel arrumava uma vaga na escola, no grupo escolar, para o filho do seu funcionário, que trabalhava em suas terras. Ele podia arrumar emprego. Os empregos públicos nessa época, pessoal, como é que se conseguia? Se conseguia através de QI. Quem indica, não é? Não existiam concursos públicos no Brasil nessa época. Então, para trabalhar em repartições públicas, precisava aí ter o famoso pistolão, alguém para indicar. E geralmente era o coronel. O coronel mandava em todo mundo, no padre, no prefeito, no delegado. Então o coronel mandava prender e mandava soltar literalmente. Então era através desse assistencialismo, desse clientelismo, que funcionava essa rede de relações, dessas estratégias de cunho paternalista que faziam com que o coronel tivesse uma grande influência política, uma troca de favores, muito fácil de compreender, pessoal. De um lado estão os favores que o coronel poderia dar aos eleitores, e de outros, eleitores tinham que agradar o coronel, votando nos candidatos que o coronel indicasse. Essa prática também é chamada de voto de cabresto. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre o voto de cabresto ao longo desta aula. Aguarda só um pouquinho aí, pessoal. Temos também um controle social durante esse contexto histórico. Controle social, moçada, era feito através dos grupos armados, né? Já trouxe até aqui uma imagem para ilustrar a nossa aula, a imagem de um jagunço. Controle social, então, estavam nesses bandos armados, os jagunços ou pistoleiros, que trabalhavam para defender os interesses político-partidários de quem? De quem? Dos coronéis, pessoal. Então perceba, o coronelismo tem uma face pacífica de um lado, que é essa troca de favores, o clientelismo. Mas preste bem atenção, tinha também uma característica, uma fisionomia de violência através dos bandos armados que defendiam os interesses dos coronéis, o grupo de jagunços. Então perceba, tem de um lado o clientelismo, mas de outro lado temos também ações violentas. Olha só, pessoal, a violência era recorrente. Sempre que os interesses dos coronéis fossem ameaçados, sempre que alguém ousasse desafiar os poderes do coronel, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Chumbo nele. Olha só, os grupos armados entravam em ação. E temos também um outro conceito muito importante, chamado curral eleitoral. O que é esse curral eleitoral, afinal de contas aí, Edenilson? Gente, o curral eleitoral era a quantidade de eleitores que o coronel conseguia controlar. Quanto maior fosse o contingente eleitoral desse coronel, ou seja, quanto maior o seu curral eleitoral, mais importante era esse coronel. Se o coronel conseguisse controlar 200 votos, ele tinha uma certa importância. Se ele conseguisse controlar 1000 votos, ele teria mais importância ainda. Portanto, o curral eleitoral é o número, é o contingente de eleitores que o coronel conseguia manipular através do voto de cabresto. Bom, vamos falar então sobre o poder dos coronéis. Os coronéis, como dissemos anteriormente, poderiam ser ricos proprietários de terra, os latifundiários, ou grandes comerciantes. Então, em Mato Grosso, nós tivemos
grandes proprietários de terras, pecuaristas, usineiros, os sócios proprietários da companhia Mate Laranjal. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo, forte abraço, tchau! Clique lá